Olá a todos, sejam bem-vindos a esse novo vídeo. Aqui é a Karina e hoje eu vou pintar em uma pedra uma cena de um filme de animação do Estúdio Ghibli. Pra quem não sabe, o Estúdio Ghibli é o estúdio de animação que fez filmes como A Viagem de Chihiro e Meu Vizinho Totoro. E hoje eu vou pintar então, na verdade é um curta do Estúdio Ghibli que se chama Water Spider Momon. Não tem uma tradução em português e esse curta somente pode ser assistido no museu do Estúdio Ghibli. Mas eu vi a imagem desse curta e eu achei assim muito bonita. O Estúdio Ghibli faz animações lindas com imagens muito bonitas e é uma grande fonte de inspiração para vários artistas. Então eu resolvi pintar uma cena em uma pedra. Eu tinha essa pedra aqui gigante. Eu até postei lá no meu Instagram pedindo sugestões do que pintar na pedra. E algumas pessoas inclusive disseram pra pintar paisagens ou cenários, e de certa forma eu vou pintar uma paisagem só, que usei como inspiração uma cena desse curta. Então gente, eu espero que vocês gostem. Vamos pintar nessa pedra enorme uma cena do Estúdio Ghibli. Vamos lá, vamos transformar em arte as pedras do caminho. Vamos começar a pintar então. Quem já assistiu meus outros vídeos de pintura em pedra conhece essa etapa que eu faço em a maioria das pedras que eu pinto, que é passar uma camada de branco antes de colocar a cor, para poder as cores poderem aparecer melhor, ficarem cores mais vivas. Por conta da pedra ser escura, muitas vezes as cores não vão aparecer tão bem se você pintar direto. E agora eu vou fazer um pequeno esboço a lápis. Não dá pra ver muito bem, então eu tô passando bem rapidinho. E vamos então às cores. Começando a pintar o céu de azul. Tô bem empolgada assim em pintar uma cena do Estúdio Ghibli. Aliás, me perdoem se eu tô falando errado, eu não tenho certeza se é Estúdio Ghibli ou Estúdio Ghibli. Mas enfim, eu sempre quis pintar algo deles. E aí eu tinha essa pedra aqui, sei que tinha esse espaço grande, que dava pra pintar alguma coisa assim, mais complexa. Então eu pensei, por que não, né? Por que não pintar uma cena do Estúdio Ghibli na pedra? Eu amo assistir pessoas pintando cenas do Estúdio Ghibli. Tem vários canais gringos que fazem isso. E eu simplesmente amo assistir. Porque tem cenas muito bonitas. Inclusive eu vou tentar trazer de novo alguma outra cena para pintar. Não sei se em pedra ou em papel ou em tela, não tenho certeza, gente, mas eu vou provavelmente trazer porque é muito bacana pintar as cenas dessas animações por serem muito bonitas e, enfim, eu gosto dessas coisas que tem paisagens e bastante cores. Eu descobri que eu realmente gosto muito de pintar paisagens. Eu gosto mais de pintar paisagens do que pintar pessoas. Apesar de eu amar assim, artistas que pintam personagens, não é tanto a minha praia assim, pra eu pintar. Eu prefiro pintar paisagens e animais e coisas assim da natureza e cenas de filmes e casas também. Eu amo pintar casas, gente. E eu tô assim aos poucos descobrindo assim mais o meu estilo e as coisas que eu gosto. Eu tô de certa forma começando assim minha jornada na arte. Eu inclusive tenho que fazer um vídeo falando sobre isso, porque é uma jornada louca, eu já até comentei isso antes. Mas eu vou fazer ainda esse bendito vídeo falando da minha jornada na arte. Eu já pintei a casinha, né? Eu acho importante a gente ir percebendo esse tipo de pintura, onde que estão as sombras, as luzes. E
Assim, a casa, como vocês podem ver, tem essa parte da frente que tem mais essa sombra. Então eu tentei trazer uma coisa mais cinza. É assim, na observação mesmo. Mas é bem importante. Isso é um ponto assim que eu acho muito importante e que fez bastante diferença pra mim. Quando eu comecei assim, a prestar bastante atenção nos pontos assim de sombra e de luz de uma paisagem, de uma pintura. Isso assim melhora bastante assim a pintura. Embora, gente, é claro que eu ainda tenho muito a melhorar, pelo amor de Deus. Eu ainda tô realmente começando. Vocês podem ver, gente, eu vou voltar nessa. Eu tô indo e voltando nessas graminhas muitas vezes, porque tá difícil assim pegar assim um tom que eu quero. O amarelo assim não pega tão bem. Então eu vou e volto várias vezes. As nuvens também, eu também vou. Tô fazendo elas várias vezes, porque é difícil você chegar exatamente do jeito que você quer. E apesar de assim, eu não tô tentando fazer exatamente igual a imagem, né? Porque eu não vou conseguir fazer exatamente igual a imagem. Então eu tô fazendo assim mais no meu estilo, de um jeito que eu gosto de fazer. Mas igual realmente é impossível pra mim, eu não vou conseguir. Então eu só tô usando mesmo como referência. Gente, essa casinha, assim, eu gostei de fazer ela, mas ela foi, assim, bem um detalhe tão pequenininho que tinha que... não foi fácil fazer essa casinha, gente. Mas eu gostei, como eu disse, eu gosto de pintar casas, então eu gostei de fazer, mas foi um pouquinho difícil. Novamente voltando, né, no matinho. Como eu disse na introdução, esse filme do Estúdio Ghibli só pode ser assistido no museu. Então, eu não assisti o filme, gente. Eu não assisti, é o curta, né? Eu não assisti porque eu nunca fui no museu, que é no Japão. Eu espero um dia na minha vida poder ir no museu e poder assistir esse curta. Mas talvez leve um tempinho pra eu conseguir fazer isso, né, gente? Provavelmente vai levar um bom tempo, mas eu realmente é um dos meus sonhos poder visitar o Japão. E eu com certeza vou querer ir nesse museu. E pelo que eu vi assim da descrição desse curta, parece ser sobre uma aranha de água. Uma aranha da água que se apaixona por um outro inseto da água. Eu não sei direito explicar, gente, mas foi isso que eu entendi, assim, da sinopse do curta. E parece ser, assim, bem bonitinho. Eu cheguei a ver, assim, umas partezinhas no YouTube, mas a qualidade estava muito ruim, então eu preferi não assistir. Foi tipo, alguém gravou do cinema de lá, então a qualidade não estava boa, então eu preferi não assistir, só assisti, assim, uns pedacinhos. E parece ser, assim, bem fofinho, como tudo que eles fazem, bem bonito.
Agora eu já tô assim adicionando detalhes, adicionando as flores na água. E novamente voltando no matinho, tentando colocar o amarelo ali pra fazer esses efeitos mais ou menos de luz. E na outra graminha também, novamente. E na nuvem também, novamente voltando. Gente, é assim que é pintar, a gente realmente tem que voltar várias vezes, porque às vezes não fica do jeito que a gente quer de primeira. E agora, gente, eu resolvi fazer uma borda, tipo uma moldura na pedra. Vamos ver como que vai ficar isso. Gente, tá difícil se mostrar porque a pedra é pesada. Essa bichinha é pesada, gente, muito pesada. Então tá um pouco difícil se mostrar essa parte. Mas eu fiz essa moldura assim usando posca dourada e tinta acrílica marrom. Inclusive, gente, eu já fiz um vídeo falando um pouco mais sobre os materiais que eu uso na pintura em pedra. E eu vou colocar aqui em cima o card para vocês poderem ir lá conferir, quem quiser. E aí eu fiz esses risquinhos dentro da moldura para dar só um acabamentozinho. Sei lá. Eu achei que tipo tava faltando alguma coisa, sabe? E aí eu fui com esse branco, mas ficou muito forte, então passei um paninho pra diminuir um pouco. E fiz isso também nas flores, usando posca também. Essa caneta é muito boa, assim, pra desenhar, pintar na pedra. Pega, assim, de boa mesmo. E aí, gente, eu fui olhar, assim, a foto de referência pra ver o que tava faltando. E eu vi que tinha tipo uns insetozinhos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque a foto tá pequenininha ali em cima, né? Mas tem uns insetozinhos. Eu fui tentar fazer esses insetos na água. E sei lá, gente. Enfim, naquele momento eu tava pensando: meu Deus, será que eu tô estragando tudo? Eu espero que não. Agora realmente adicionando os detalhes assim finais, tá? Estamos quase chegando ao fim dessa pintura. Eu resolvi ainda voltar a flor porque eu achei que ela tava num formato meio esquisito. Passando o paninho e coloquei um amarelo ali em cima também. E agora, gente, esperar secar um pouco para poder passar o verniz. Tem que esperar secar pelo menos assim um dia para poder passar o verniz e não acabar saindo a tinta. Eu gosto bastante dessa parte. Eu acho que eu botei um pouco de verniz demais. Mas enfim, depois secou. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que você achou. Beijo, tchau!